aqui nós estamos aqui no famoso relógio de Estrasburgo, a Catedral de Estrasburgo. Tem muita gente, tem até uma fila separada para aquisição de ingresso, que não tinha antigamente. Antigamente você entrava na igreja e via o relógio. Agora você tem uma fila especial para comprar, para poder ver o relógio tocar. Esse daqui é um dos relógios mais famosos que tem, um dos símbolos aqui da cidade de Estrasburgo. Enquanto a gente espera o relógio começar a funcionar, estamos vendo aqui a imagem de uma nave lateral, que é a nave central, e aqui nós estamos numa nave aqui lateral. Essa igreja aqui, obviamente, é em estilo gótico, gótico radiante, e é uma das 5, chamadas 5 grandes igrejas góticas da França. Essa daqui, na catedral aqui de Estrasburgo, a coluna mais famosa, a mais bonita, é a coluna dos anjos, que é essa aqui que nós estamos vendo, né? Realmente é de uma beleza impressionante. Você vê a mentalidade, né, correta do mundo medieval, porque a coluna ela tem uma função física, ou seja, da sustentação, mas ao mesmo tempo ela é decorativa também, né? Então, uma preocupação medieval era fazer a decoração junto com a função da coisa. No caso, uma coluna que serve para sustentação, ao mesmo tempo ela era decorada, ou seja, não se visava somente a funcionalidade da coisa, mas sim uma beleza estética. Volta ali, Tomás. Dá para ver, principalmente, coloca ali naquele segundo, do 1, 2, nesse aqui do meio ali. Dá para ver nesse anjo aí que está relativamente deitado, que ele tem um movimento suave, né? Característica das esculturas do gótico radiante movimentos suaves. A do gótico primitivo era quase sem movimento, e a do gótico flamejante são movimentos exagerados, né? Então, essa aqui nós vemos aqui nessa coluna são movimentos moderados, né? Então, ou seja, isso aí simboliza o equilíbrio, as virtudes cardeais, são aquelas que são aquelas justamente de equilíbrio, né? Justiça, prudência, caridade e virtude está no meio. Então o movimento não pode ser nem exagerado e nem uma coisa muito imóvel, né? Então essa aqui é das colunas da catedral mais bonita e significativa. Toda igreja da França, né? Mas se for um lugar grande fica na catedral, se não for na matriz, ou mesmo os vilarejos, toda igreja tem um local destinado a quem lutou e morreu na guerra, principalmente na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, mas também já vi na Guerra Franco-Prussiana. Mas aqui na França é muito comum se ver ou seja, aparece mais os mortos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. E aqui nós estamos vendo a memória dos soldados americanos mortos para a liberação da Alsácia, né, de 1944 a 45. É muito, muito bonita essa homenagem, fazer uma homenagem aos mortos nas igrejas. Isso é muito bonito. Aqui no caso é dos americanos que lutaram e ajudaram a libertar a região. Mas eu estava me referindo antes que também tem dos franceses. Então, um francês que lutou, por exemplo, numa vila lá de Tours, no interior da França, na Primeira Guerra Mundial, ele morreu, então ele vai ter uma homenagem na sua paróquia de origem. Então vai estar o nome dele escrito na paróquia que ele nasceu, que ele foi batizado. Então isso é muito interessante. Se a gente vir aqui durante a viagem algum desses monumentos, depois eu mostro. O relógio é extremamente as constelações.
toda ponte. Porque na realidade, o que é a relação do tempo com a morte? Nós somos espíritos que vão morrer no tempo. A gente mata o tempo, na verdade, o tempo é tempo. Então, daí a ligação do relógio com a morte é bem interessante. Realmente é um relógio realmente magnífico. Então aqui nós estamos vendo aqui a nave central da igreja, espetacular, né? E as tapeçarias aí, né? As tapeçarias é uma típica arte francesa maravilhosa, que ajuda não só a decorar o ambiente, como mas também deixá-lo mais quente também. Também temos ali, vamos lá ver aqui. Então, aqui dentro da Catedral de Estrasburgo, nós vemos um intenso simbolismo, né? Começar aí comentando pelo relógio. O relógio marca o tempo e a catedral é atemporal. Esse contraste entre o simbolismo da catedral e o relógio é notável, né? Já que a catedral, nesse estilo gótico, ela é teocêntrica, ou seja, ela procura representar pela sua arquitetura e decoração verdades eternas. Então, coisas que não mudam. E o relógio, pela própria definição, é mudança, né? Então esse contraste entre o tempo que pertence ao homem, já que nós vamos morrer no tempo, e Deus que é eterno, é muito interessante. Inclusive no relógio, nós vemos que tem a morte, né, que acaba tocando lá o sino, porque o tempo, porque nós vamos morrer no tempo, né? É um alerta que um dia nós vamos morrer, e que o tempo vai passar para nós. E acima da morte está Cristo, né? E Cristo vão passando os 12 apóstolos na frente de Cristo, representando a igreja e também representando que Cristo é o Senhor do tempo e o Senhor da eternidade. E também a figura do galo também, que é muito bonita e simbólica, já que o galo canta a luz do dia antes do dia amanhecer, né? O galo é um símbolo de Cristo, claro. Então o galo é muito associado à igreja também. Tem várias igrejas na Europa, mesmo no Brasil, que tem a figura do galo. Então o galo ele representa o tempo, representa um simbolismo de Cristo, já que Cristo também veio para Cristo, né? Veio para nos dar a verdadeira luz, e o galo anuncia a luz do dia ainda de noite. Além do que o galo tem aquela referência também a São Pedro. Antes que o galo cantar 3 vezes, Pedro vai negar Cristo. Então nós vemos as grandes figuras no relógio são realmente notáveis, símbolo do galo, de Cristo, do tempo, da morte, etc. Dá para comentar ainda mais sobre o relógio. A gente assistiu um vídeo com uma longa explicação do relógio, os mecanismos, o trabalho que deu para fazer esse relógio, que realmente é espetacular. E do lado do relógio, né, eu já tinha comentado a coluna dos anjos também. A coluna é tão impressionante que tem um passeio guiado só para explicar a coluna dos anjos, que infelizmente não deu tempo aí de fazer. Então, tanto o relógio como a coluna dos anjos são 2 aspectos aqui da catedral que mostram o impressionante simbolismo do gótico, né? Então, aqui nós estamos, aqui atrás está a rosácea, né? A rosácea tem um simbolismo impressionante, porque se procurou combinar o simbolismo da flor, né, da rosa, com a pedra. Então, os simbolismos opostos. A pedra, ela é dura, né? Então ela remete a algo eterno, algo que não muda, imutável. Agora, ela não tem beleza estética, ela é bruta. E a rosa, ela é toda proporcional, bonita, emite um aroma bonito e tal. Só que ela não dura muito, ela dura pouco tempo. Então, o engenho humano, lógico, de posse de uma boa metafísica e de simbolismo correto, como tinha na Idade Média, conseguiu harmonizar características opostas, como a da rosa e a da rocha, fazendo então a rosácea de pedra que marca as catedrais góticas aqui da França, né? São 5 principais catedrais góticas na França. Estrasburgo, que nós estamos, Notre-Dame de Paris, que pegou fogo, Chartres, Amiens e Reims, né? São as 5
aí principais aí do gótico, né? O gótico ele teve 3 fases: o gótico primitivo, o gótico radiante, o gótico flamejante. Outros dão outra classificação, acho que aqui na França se usa uma 4ª classificação, colocando o clássico entre o primitivo e o radiante. Bom, essa igreja que nós estamos aqui, na realidade, era uma catedral antiga românica. Inclusive tinha ali uns arcos românicos, tem uns arcos românicos ali atrás. Essa igreja românica, segundo Eulírico, pegou fogo e tiveram que reconstruir então a catedral, só que aí já tinham sido iniciado a catedral gótica em Saint-Denis, norte de Paris. Então se incorporou um estilo novo que é o gótico. O nome gótico só foi dado no Renascimento, né? O nome na época não era gótico. Gótico é o nome dado no Renascimento. E aí, então se incorporou esse novo estilo e se construiu então a igreja de Estrasburgo, que demorou séculos para ser reconstruída, né? A fase mais marcante aqui dela é o radiante, mas tem elementos flamejantes na fachada, depois nós vamos mostrar. Também tem um elemento românico ali. Então ela percorreu várias fases e ela chegou a ser o edifício mais alto do mundo até o século XIX, quando foi superada pela Catedral de Colônia, na Alemanha, né? Então essa igreja aqui realmente, além dela ser bela, era gigante, né? A maior construção do mundo em altura da época, né? E ela é toda avermelhada, né? Que são as pedras aí características do local. Todas essas colunas, muda aqui para essas colunas. Essas colunas aqui altíssimas que foram colocadas, na realidade ela tem ferro dentro delas, né? Desenvolveram uma técnica impressionante para a época de colocar ferro dentro da junção dos blocos de pedra, para ajudar a dar firmeza e dando mais sustentação para a igreja, né? Então ela ganhou uma firmeza impressionante. Segundo o que eu vi, foram uma técnica muito, muito sofisticada para a época, porque para colocar ferro dentro, o ferro tinha que estar ainda líquido, quer dizer, alguma pessoa muito expert, que conhecia muito, tinha que aquecer o ferro até ele ficar líquido, e ainda líquido colocar ele na junção das pedras, e aí o ferro se solidificaria e daria firmeza para a estrutura. Realmente é impressionante. O gótico ele foi inovador para a época, porque os arcos botantes que nós vamos ver lá depois projetam a força da construção para fora, liberando espaço. Então aí nós temos aqui os vitrais laterais. Esses vitrais laterais, antigamente não se conseguia construir, tinha que ser uma parede, aí ia ser tudo uma parede em vez de vidro. O românico seria tudo parede, né? E o pouco vitral, né? Aí depois, com a mudança do arco botante, colocando a força para fora da catedral, se liberou a força, colocando para lá, foi possível colocar, em vez de uma parede grossa, colocar aí os vitrais. Foi um jogo de força. O arco ogival, que é esse arco meio pontudo, que a gente vê para tudo quanto é lado, ele também ajuda no equilíbrio de forças e dá mais leveza para a catedral. O arco românico é aquele arredondado, né? Esse arco pontiagudo chama arco ogival. Ele tem uma estrutura de jogo de forças perfeito, abrindo também mais espaço. Então o objetivo do gótico foi abrir espaço para entrar mais luz. Trocou janelas pesadas por janelas abertas com vitrais. Vitrais que realmente cada um vai ter seu simbolismo, sua história. Aqui, como foi construído com corporações de ofício, muitos desses vitrais aqui vão fazer associação a corporações de ofício, né? Então, aí cada vitral aí vai contar aí uma história, ou de quem trabalhou nela, ou passagem de Cristo, obviamente, né? Então, atrás de mim tem um órgão, né? Um órgão, aliás, belíssimo, né? Muito bonito, todo colorido, né? Bem deserto. Qual que é o simbolismo do órgão, né? Dentro de certo simbolismo, o órgão seria o instrumento musical mais elevado que existe. Por quê? Porque ele é imóvel. Outros instrumentos você pode carregar, mesmo o piano dá para carregar. O órgão, normalmente, ele fica fixo, né? Então ele dá uma ideia então de majestade,
dá uma ideia de imutabilidade, dá uma ideia de não movimento, dá uma ideia daquilo que fica num lugar, dá uma ideia de eternidade. Combinando esse elemento do órgão ser fixo, ser eterno, imutável, com a catedral, que também tem esse propósito de eternidade, de fazer alusão e simbolismo de verdades eternas, nós vemos aí que a junção fica perfeita. Quando o órgão toca músicas bonitas, quando toca, por exemplo, Handel e outras obras magníficas, daí nós vemos a junção perfeita do simbolismo da igreja com uma música. A música é no tempo, porém a música, se ela é bonita, ela vai ser sempre bonita. Então a música também tem o contraste entre o tempo e a eternidade. O tempo e a beleza que não muda, né? Então nós vamos ver aí a construção perfeita entre música, um instrumento tocado, por exemplo, o órgão, e a catedral aí gótica, né? Fora que as notas do órgão, todas as características, elas são notas solenes, né? São notas impactantes, ela tem um timbre impactante, ela tem um timbre que realmente remete à majestade e à suntuosidade que faz harmonia com a catedral. Agora, tudo isso eu não falei do mais importante, que a catedral não é feita só para visita, a catedral foi feita para missa, claro, né? Então, onde a missa, aqui eu estou falando da missa em latim, claro, a missa tradicional, não a missa nova, né? Então a missa em latim, que é justamente o céu visto da terra, ela fica com a excelência material aqui do nosso mundo, da igreja, menor no gótico. Ou seja, o gótico é aquela construção humana que melhor harmoniza com a missa tradicional, a missa tridentina, a missa em latim, porque ele fica com o melhor simbolismo. Ele serve melhor a missa, ele se harmoniza menor com ela. A missa tridentina é detalhista, o gótico é detalhista, a missa tridentina é feita com os simbolismos corretos, o gótico tem o seu simbolismo correto, a missa tridentina ela só tem elementos teocêntricos, o gótico tem elementos teocêntricos. Então nós vemos aí uma harmonia perfeita entre a missa tradicional e o gótico, não tem nenhuma outra igreja que harmoniza tanto. É verdade que o barroco brasileiro também harmoniza muito bem com a missa tridentina, eu já comentei isso em outra ocasião, mas o gótico ainda é mais perfeito do que isso. O gótico é o apogeu da arquitetura. Como dizia o professor Orlando, só tem uma construção mais bonita que uma igreja gótica, é outra igreja gótica. Então, nós vemos não só que a igreja de Estrasburgo, ou de Chartres, ou de Amiens, as igrejas, estão entre as igrejas mais bonitas do mundo, mas também estão entre as construções mais bonitas do mundo. Então o órgão, uma música que ecoa um canto gregoriano, a missa e a igreja fazem todo um conjunto harmonioso, realmente notável, né? O começo, né, de comentários sobre o gótico, e sobre a história e sobre a beleza do simbolismo que teve na Idade Média, né? Então, aqui nós estamos aqui na praça, em frente à igreja, não sei o nome dessa praça, aqui como é que chama essa praça? Esquecemos o nome dela. Bom, aqui está lotado, né, Estrasburgo, por causa do mercado de Natal, e aqui a catedral, então vou dar aqui mais algumas informações, né? Então, todas essas catedrais góticas, elas lembram muito a tamareira, né? Por que a tamareira? Porque quem planta a tamareira não colhe tâmara dela, porque uma tamareira ela vai produzir fruto dali 60, 70, 80 anos, né? Então, quem planta ela não vai viver para colher a própria tâmara que plantou. Isso é análogo com a catedral. Essa catedral demorou séculos para terminar, então quem começou a construí-la não viu ela finalizada. Então por isso que ela remete aí o símbolo da tamareira. E ambos, tanto a catedral como a canareira, é propriamente o do justo, né? Porque se associa muito a tamareira e as palmas aos justos, né? Porque o justo ele se preocupa com os outros tanto no espaço como no tempo, ou seja, para as gerações aí futuras, né? Deixa eu colocar o gol, começou a chover aqui.
Então o justo se preocupa, aquelas pessoas mais virtuosas que vivem numa sociedade mais sadia, elas estão se preocupadas não só com o seu próprio sustento e com suas próprias necessidades, mas sim com a dos outros também. Isso aí se vê na catedral. A catedral que demora séculos para ser construída, quem começou a construir estava preocupado para deixar para as próximas gerações, o que é próprio de uma sociedade assim civilizada, né? Aqui em Estrasburgo era uma cidade muito rica e em um dos modos de simbolizar a riqueza era construir uma catedral muito alta. Quando ela sofreu concorrência de outras cidades, ela resolveu então investir na torre, para que a torre fosse a mais alta das igrejas no mundo. Ela conseguiu ter isso no século XVI. Por isso que a torre, né, e aqui também vai ter elementos flamejantes, a torre vai estar em outro estilo, porque já não era mais aquele gótico radiante, né? Lembrando que o gótico primitivo, o gótico flamejante, perdão, porque o gótico flamejante, a torre está em outro estilo, né? Além do gótico, já um estilo mais já renascentista e tal, nós vemos que o gótico flamejante é a decadência, né? As igrejas, elas eram eminentemente verticais. Com o tempo e no Renascimento se procurou fazer igrejas mais horizontais, porque se perdeu a vocação para o alto, teocêntrica, e se passou a ser uma sociedade antropocêntrica. Então, se saiu de elementos verticais para elementos horizontais, né? A nossa sociedade, nesse simbolismo, é totalmente horizontal, já não é mais vertical. E a igreja atende a esse propósito. Então, nós estamos aqui num bar aqui na Alsácia. A Alsácia é famosa, além dos vinhos, como Riesling, Gewürztraminer, e também por boas cervejas também. Então, aqui na Alsácia se encontra várias cervejas. Aqui, no caso, estou tomando uma IPA. IPA não é da região. Mas como eles sabem fazer bem cerveja, então eu resolvi arriscar para ver se eles sabem fazer IPA também. Deu para ver que sabem fazer perfeitamente uma IPA excelente, bem amarga, né? Pouco cítrico, porque aqui provavelmente eles usam ingredientes europeus e não americanos. O americano dá muito cítrico, notas de abacaxi, maracujá para cerveja. Não estou criticando, é outro estilo, gosto dos dois. Essa daqui ela não tem os elementos cítricos do Novo Mundo e ela tem os elementos do amargor que marca a alma da IPA. Tem um pouco de cítrico, mas não tão flagrante como a dos componentes americanos, né? Mas é uma cerveja de primeira, e é sempre assim, se o cervejeiro sabe fazer muito bem um estilo, vai saber fazer outro, né? Aqui é o da Alsácia, tomando aqui uma bela IPA, né? Que combina muito bem aqui com essa cidade, que realmente é espetacular. Então, agora nós vamos entrar numa área da cidade chamada La Petite France. O nome parece meio estranho, né? Porque a Estrasburgo pertence à França. O problema é que nem sempre foi assim, né? Estrasburgo, antigamente, era uma cidade imperial livre, ou seja, era uma cidade que pertencia ao Império Sacro-Romano Germânico. Se dizia imperial livre, que ela não estava sujeita a nenhum duque, nenhum conde. Havia outras cidades livres no Império Sacro-Romano Germânico, como por exemplo Colônia. Estrasburgo também era uma cidade imperial livre, então ela era autônoma, era quase como uma cidade-estado, não chegava a ser porque ela tinha acima da autoridade dela, havia o imperador, né? O Império Sacro-Romano Germânico tinha mais de 400 estados semi-independentes com vários níveis hierárquicos, né? Havia regiões que eram eleitoras, outras não. Então nós tivemos em Heidelberg, lá era uma região onde o conde tinha poder podia votar para o imperador, outros locais não. E aqui, Estrasburgo, além de ser uma cidade do Império, era uma cidade riquíssima, né? Então era uma cidade que, Estrasburgo, cidade da estrada, né? Strasse e Burgo, né? Cidade da estrada,
Então via tanto comunicação norte e sul como leste e oeste, além do que aqui é perto do Reno, que é um lugar de comunicação ligando a Europa, ligando várias regiões da Europa, né? Então, Estrasburgo então era uma cidade imperial livre, riquíssima, tinha muralhas e tal. Foi conquistada pela França no tempo de Luís XIV, no século XVII. E aí então passou a ser francesa, né? Acontece que em 1870 a França perdeu a guerra, na Guerra Franco-Prussiana, e aí Estrasburgo passou para o lado alemão. 1870, 71 foi a época também da unificação alemã. Guerra Franco-Prussiana e a Guerra Franco-Prussiana e a unificação alemã e a unificação italiana são eventos relacionados, né? Acho que eu já expliquei isso em outro vídeo no canal. E aí então, a Estrasburgo passou a pertencer à França. Aí aconteceu então a Primeira Guerra Mundial, de 1914, até 1870 foi francesa, depois passou a ser alemã. Aí em 1914 e 1918 aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, com o Tratado de Versalhes, a região passou a ser francesa, né? Então a França voltou a ocupar aqui em 1919. Acontece que veio a Segunda Guerra Mundial, 1940, o Hitler invadiu a Alsácia e anexou para a Alemanha. Aí de 1940 a 45, aqui foi alemão. E aí depois de 45 até a data presente, aqui é francês. Então na época até o tempo, acho que é 1688, 1680, não lembro mais, até essa data era uma cidade imperial, cidade do Império Sacro Romano Germânico, de 1680, 88, até 1870 francês, 1870, 1919 alemã, 1919, 1940 francês, e 1945 para cá, 1939, 45 alemã, e 45 para cá, francês. Teve uma geração, quem nasceu criança na década de 1860 e viveu bastante, viu Estrasburgo passar de mão aí várias vezes, né, que aqui é fronteira com a Alemanha. Tem vários elementos germânicos aqui. A parte da população fala alemão aqui, tem indicação para tudo quanto é lugar, às vezes em mais de uma língua, francês e alemão. Já vimos gente entrar em boulangerie, em bares, em boutique é loja em francês, né? Em boutique falando alemão em vez de falar francês, e o atendente entendia, quer dizer, então é uma região que tem ainda traços alemãs, e muita gente fala alemão aqui, né? Perfeitamente, né? Então, agora fora isso, além de ser uma região de fronteira, é uma região espetacular, né? Alsácia é maravilhosa, Estrasburgo é muito bonita. Aqui, essa região aqui, porque tem o Reno está logo aqui, poucos quilômetros daqui, e o Reno aqui na região de Estrasburgo, ele tem vários canais, e mesmo alguns lagos pequenos, né, pequenas lagoas, e Estrasburgo então é cortada por esses canais, e nós vamos cruzar um deles agora. Vamos lá? Aqui atrás de mim é uma eclusa, né? Então aqui aqui tem um desnível de água, o barco sobe ou desce conforme a necessidade, e aí nós temos a elevação de água como toda eclusa, né? O que é interessante aqui na França, que aliás os turistas pedem uma oportunidade enorme de fazer esse passeio, que é esplêndido, é passar em canais. A França é recheada de canais, tem o canal de Midi lá na região de Toulouse, tem vários canais cercando várias regiões da França, aqui na Alsácia, no centro da França, na Bretanha, várias regiões. E o que acontece? Esses canais antigamente faziam comércio, eram intensamente navegados. Com a mudança das técnicas de transporte, adventos da ferrovia, carros, etc., esses canais ficaram meio com pouca utilidade. O que acontece? Tem uma empresa, tem mais de uma, obviamente, que aluga barcos para turistas, né? Então você aluga um barco, é um barco com quarto, né? Um barco casa. Então você tem ali 2, 3 quartos dentro do mesmo barco, são barcos compridos, chamado de peniche ou penichetes. E aí você consegue andar
nesses barcos de uma cidade a outra, passando por eclusas como essa aqui, passando por pontes de água que são magníficas, por túneis de água. Realmente é impressionante. Essa tecnologia na França começou a ser feita no século XVII, salvo engano. Século XVIII conseguiram fazer o canal de Midi, que liga o Mediterrâneo ao Atlântico Norte. Na lua de mel, eu aluguei um penichete e fiz um passeio no Saône, né? E na Borgonha. Então, é esplêndido o passeio. A burocracia é mínima, você chega, mostra a documentação, paga um seguro, eles te dão a chave do barco, você vai lá, põe as malas no barco e toca o barco andando para as vilas que você quiser andar, como se fossem estradas, né? Então, é um passeio espetacular que pouca gente, pelo menos no Brasil, faz, né? Não sei por quê. E é muito interessante. E mais, a França tinha uma profissão muito curiosa, que era o eclisier. Eclisier, que em português seria a tradução um homem da eclusa, era um funcionário público responsável para operar eclusa. Talvez tenha algumas eclusas ainda operadas manualmente. As que eu andei na lua de mel eram todas mecânicas, todas automatizadas. Você apertava um botão, num lugar estrategicamente situado, obviamente, e aí a eclusa se abria, você posicionava o barco, punha as cordas devidamente, tudo isso eu tive que aprender, óbvio. Aí a eclusa funcionava normalmente, abria e você tocava até a próxima eclusa, tudo sinalizado, tinha sinal nas pontes e nos túneis, quer dizer, um passeio assim esplêndido. Aí você podia encostar o barco onde quisesse, almoçar, jantar, dormir onde você quisesse, amarrava o barco onde você queria, e para sair dele e passear nas vilas, você pegava a bicicleta. E eu lembrei disso porque aqui em Estrasburgo, que aqui não vamos ver o penichete, porque os penichetes eles não funcionam no inverno, só primavera, verão e outono. Acho que nem outono funciona, acho que é só primavera e verão. E eu lembrei porque eu andei muito em eclusas aqui como essa aqui. Então vamos lá. Então nós estamos aqui na feira de produtores locais da Alsácia. Então ali vende salsicha, para lá tem mel, geleia, doce, para tudo. E eu parei, obviamente, numa venda de vinho, claro. Ele produz o próprio vinho, né? Então ele está comercializando os vinhos que ele mesmo produz a uns 20 quilômetros a oeste daqui. E aí nós temos uma pequena degustação do mais seco para o mais doce. Então experimentamos Riesling, Pinot Grigio, Gewürztraminer. E aí eu optei pelo Riesling. Realmente é um Riesling muito bom. Riesling é um vinho seco, né? O Riesling é seco, tem muito aqui na Alsácia, tem no Vale do Reno, tem lá na Alemanha. Alguns Riesling têm um gosto de gasolina, isso que é curioso, ou petróleo, como às vezes é caracterizado. Ele é um vinho que vai muito bem com frutos do mar, fica perfeito com frutos do mar. Também vai bem com alguns tipos de queijo, mas com frutos do mar é o ideal, crustáceos e tal, é muito bom. Então muito bom aqui estar tomando um vinho aí local produzido por um produtor que tem a sua vinícola aqui bem próximo, muito bom.